problemas na área da saúde são velhos conhecidos. Demora no atendimento, falta de médicos, escassez de medicamentos. Neste bloco, o debate trata de leitos hospitalares e privatização da saúde. A situação da crise dos hospitais federais do Rio de Janeiro não é apenas uma crise dos hospitais do Ministério da Saúde. Os hospitais universitários de ensino vivem também uma situação muito similar. E essa política de esgotamento, de asfixia dessas unidades tem como alternativa entregar essas unidades ao setor privado. O que se tem hoje como meta é entregar essas unidades à chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa de direito privado. Quero dizer, inclusive, que essa empresa está sendo arguida a inconstitucionalidade dela pela Procuradoria-Geral da República, que reconheceu, numa lei de 14 artigos, 13 são inconstitucionais. E aí, Jorge, nós já debatemos isso, temos posições diferentes sobre isso, dizer que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma privatização. É uma empresa pública, 100% pública, sob controle, 100% SUS, não pode ter atendimento privado, diferentemente, inclusive, de algumas empresas de hospitais universitários e fundações hospitalares de hospitais universitários que permitiam o atendimento privado. O hospital que for assumido pela EBSER é 100% público e é uma empresa 100% sob controle do governo federal. É uma forma, podemos discutir, era a melhor forma de se fazer a gestão dos hospitais federais? É um amplo debate para se colocar. Agora, não é a discussão da privatização versus o hospital público. Os hospitais continuarão, dos hospitais universitários do Brasil, sob gestão da EBSER, continuarão públicos, continuarão 100% SUS, terão um mecanismo de administração que não é pelo RJU, é pelo regime seletista, com concurso público, com licitação. Então, não há que se falar em privatização, sobre pena de dizer que seria precário o conjunto dos vínculos dos trabalhadores do Brasil, que hoje são contratados via CLT. Pelo contrário, a gente luta para que mais trabalhadores do país sejam contratados por CLT, né, que deixem de seus vínculos informais e sejam contratados por uma forma de... Mas isso eu e o Jorge já discutimos várias vezes, nós sabemos que temos posições diferentes. Essa questão da perda dos leitos do SUS, nós já produzimos notas sobre isso, já apresentamos estudos ao próprio Conselho Federal de Medicina, mostrando que esse estudo ele tem um viés, né, ele tem um viés importante, que precisa ser enfrentado. Primeiro, dos 11.200 e tantos leitos que se diz que foram reduzidos no Brasil, mais de 7.000 deles são leitos psiquiátricos. Então, são manicômios, leitos psiquiátricos que foram fechados na política antimanicomial aprovada pelo Congresso Nacional na década de 90, que não foi feita de forma abrupta, que vem acontecendo ao longo do tempo. E a alternativa a esses leitos psiquiátricos que foram fechados tem uma forte abertura de CAPS no Brasil nos 5 últimos anos, particularmente nos 2, 3 últimos anos. Então, acho que essa questão da diminuição do número de leitos, ela precisa ficar mais clara para a sociedade. Eu sei que de tanto se falar isso, de repente vai se dar uma impressão no Brasil que nós estamos tendo uma política de redução de leitos no país. Ao lado dessa redução de leitos de maternidade e obstetrícia que aconteceram também por vários motivos, né? Um deles pela nossa clara mudança do nosso perfil demográfico, se nasce muito menos meninos hoje, muito menos crianças hoje que nascia, várias maternidades também optaram por fechar. Porque não tinha mais escala. Não é que alguma demanda tem, mas não tem escala para manter aquela maternidade funcionando. Ela precisa fazer um mínimo de partos por mês, porque senão ela não tem sustentabilidade econômica. Então, isso também é importante. Ao lado disso, tem um forte crescimento de UTI neonatal, tem um forte crescimento de leitos de UTI no país. Então, acho que essas questões precisam ser colocadas na sua verdadeira dimensão, senão a gente fica debatendo questões que não são da forma mais adequada. Quando é colocado que o número de leito diminuiu, mas principalmente por conta do psiquiatra, e o leito psiquiátrico não é leito. O doente psiquiátrico não precisa de assunto. Isso é uma discussão, grande, imensa. Mas é muito simples, não foi votado pela casa e, de repente, ficou o assunto ficou sendo, não se conta com leito, aquele atendimento ambulatorial ou no centro especializado de atendimento. Então, a gente precisa ter essa visão, porque quando a Associação Médica Brasileira criou a coisa de 3 para 4 meses, foi em março, aquela caixa preta da saúde.
A caixa preta da saúde significa que os médicos, que os pacientes denunciem exatamente aquilo que eles estão sofrendo. Façam através de vídeos, façam através de denúncias, de qualquer forma que chegue na parte eletrônica, que existe um site especificamente da Caixa Preta da Saúde, que haja essa denúncia. Eu gostaria de dizer ao doutor Rui Fernando que a situação de trabalho dos médicos e dos servidores da saúde no Brasil inteiro é muito ruim. Eu vou lhe dar um exemplo, vou falar sobre um trabalho que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez um trabalho com os servidores da saúde de Natal. 13 professores, dos quais 3 mestres e os demais doutores e pós-doutores, inclusive fora do Brasil, em grandes universidades mundialmente conhecidas. E detectaram que a síndrome de burnout muito mais frequente do que se imagina. E nos deram um dado, e está lá um trabalho publicado com a chancela da Universidade Federal, com um corpo discente do mais alto nível, e aponta um dado assustador, senador Humberto. É de que 5% dos servidores da saúde de Natal, que o trabalho foi desenvolvido com os servidores de Natal, tentaram um suicídio. Não é tiveram ideias suicidas, efetivaram a tentativa suicida. Entendeu? O que é muito grave, o que é gritante. Isso denota uma dificuldade dos servidores da saúde no seu local de trabalho. Não é outra coisa, não. Entendeu? Servidores submetidos a uma carga de estresse além do suportável, servidores submetidos a trabalhos em condições inóspitas, onde potencializa o estresse, dificuldades de toda ordem, e está resultando nisso. Nós precisamos urgentemente resolver esse problema. Nós temos, então, 13 mil, uma fila de 13 mil pacientes para operar. Claro que não são todos dos hospitais federais. Nós temos nos hospitais federais um déficit de 1.200 médicos. Nós temos esse déficit de 1.200 médicos. E temos hoje uma reivindicação que é simples, né? Primeiro, retornar ao pagamento das gratificações. Não é possível que, durante 2 anos, nós vamos continuar com os médicos ganhando menos que todos os outros, tendo sido diminuído o seu salário. A outra questão, que é simples também, concurso público, plano de cargos, carreira e vencimento. Eu acho que, é claro que não vai ser agora que vocês vão decidir, mas eu acho que teria que ter uma conversa, evidentemente, você tem que ter uma consulta, vocês têm que conversar com outras pessoas, mas eu acho que é difícil continuar no Rio de Janeiro os únicos hospitais federais do país. Eu penso que, claro, vai ter uma resistência, o pessoal não vai querer, mas ao optar por essa situação, eu posso estar enganado, mas sempre tem um conjunto de hospitais no país inteiro que o Ministério da Saúde é responsável. E fica essa questão do Rio de Janeiro como se o Rio de Janeiro fosse uma coisa específica e à parte. Eu acho que os senhores teriam que raciocinar em cima disso. Do ponto de vista da saúde, no estado do Rio de Janeiro, como é que se vai organizar para que a melhor funcione, para que a gente construa realmente um SUS no Rio de Janeiro? Que não seja essa fragmentação que você tem um SUS estadual, um SUS municipal, um SUS federal, quando não um SUS em cada hospital, né? O SUS do Fundão, o SUS do Bom Sucesso, o SUS do INCA. Quer dizer, não é o SUS do Salgado Filho, quer dizer, não é razoável. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio para definir qual é a figura jurídica que vai dar conta de fazer essa administração, qual é o papel, e para que os recursos que o Ministério da Saúde venha, que já investiu e continuará investindo nos hospitais federais, não se perca de um ponto de vista de um caos gerencial e um caos administrativo. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.